O ministro da Justiça, Flávio Dino, corroborou uma fala do Lula que, na minha visão, é muito mais preocupante do que você possa imaginar. Ela atinge diretamente a sua garantia individual, a sua liberdade. E esse projeto absurdo que está acontecendo me preocupa muito. Então, nesse editorial, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar da manifestação dos prefeitos agora em Goiás. A coisa está ficando complicada. O Sebastião Coelho, desembargador, ainda tem mais falas dele aqui. Tem uma situação envolvendo o Supremo Tribunal Federal que a gente vai comentar com vocês. Enfim, tem muita coisa importante aqui no nosso editorial. Peço a você, caso puder, dê um like, curte, compartilhe, mande para mais pessoas. Eu estou pedindo desculpas de antemão porque alguns vídeos, principalmente os últimos, passaram um pouco do time, ou seja, ficaram um pouco maiores. É que, sabe, o turbilhão de coisas que vem acontecendo no Brasil, na política e em especial no judiciário brasileiro, que é uma das coisas que a gente mais faz aqui, é principalmente falar sobre o judiciário, por causa da minha formação. Eu sou advogado, meu intuito é trazer esse embasamento fático aqui da justiça no Brasil. Então, peço desculpa porque está passando um pouquinho o tamanho, mas prometo que assim que as coisas derem uma tranquilizada, a gente volta a reduzir. Ou se tiver bom esse tamanho, você deixa no comentário também, que tá legal o vídeo de 15 até 20 minutos, tá chegando aí. Mas enfim, vamos para a matéria que eu não quero te enrolar, e esse tema que a gente vai falar é muito, muito importante mesmo. Lembra que o Lula, numa viagem internacional, lá na Índia, ele falou que caso Putin viesse ao Brasil, ele não seria preso. Depois voltou atrás. Por quê? Porque viu que isso poderia dar até impeachment, a fala dele. E aí agora, mostra que era um plano ainda mais audacioso. Retirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia, que garante direitos humanos, a proteção aos direitos humanos dos brasileiros. Tribunal esse que ditadores não querem estar. E aí o Flávio Dino, nessa matéria da G1, eu sempre cito a fonte, você pode confirmar, diz o seguinte: após fala de Lula, Flávio Dino diz que Brasil pode rever adesão ao Tribunal Penal Internacional. O ministro da Justiça citou desbalanceamento da Corte Internacional e não adesão de potências como Estados Unidos, Rússia e China. Na última semana, Lula disse que não cumpriria mandato de prisão contra Putin e depois voltou atrás. Por que eu estou falando para você que isso aqui ainda é mais grave do que você imagina? Vamos lá. Vamos entender o que é o Tribunal Penal Internacional. Vamos começar nesse segmento. Vamos começar com um site oficial, o gov.br. O que é o Tribunal Penal Internacional? Também conhecido como Tribunal de Haia, onde o Brasil fez adesão, inclusive colocou um juiz lá dentro, uma juíza lá dentro. E trata-se do seguinte, só para você ter noção aqui. O Tribunal Penal Internacional, TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, foi criado pelo Estatuto de Roma, preste atenção, um organismo internacional permanente, ou seja, sempre vai existir daqui para frente, com jurisdição para investigar e julgar indivíduos. São ditadores, em regra, ditadores, pessoas que violam indivíduos acusados de genocídio, ou seja, pessoas que matam a sua população entram aqui. Genocídio, tanto é que os petistas adoravam falar que o Bolsonaro é genocida e entraram contra o Bolsonaro utilizando-se do Tribunal Penal Internacional. Lembra disso? Crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Crimes de guerra e crimes de agressão. Agressão às liberdades, à liberdade de imprensa, à liberdade individual, ao devido processo legal, à liberdade de ir e vir, que é defendida no Brasil pelo habeas corpus, que é um remédio constitucional. Habeas corpus defende a liberdade de ir e vir. Daí tá tudo bem, né?
Que mais que é o Tribunal Penal Internacional? Trecho importante aqui, ó, da toda a matéria. O que é o Tribunal de Haia? Sua história e os principais julgamentos. E aqui é importante você entender o seguinte. O principal objetivo do Tribunal Penal Internacional é investigar e julgar indivíduos acusados de cometer crimes internacionais que ferem os direitos humanos, sendo eles genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Então, o Tribunal Penal Internacional é sobre direitos humanos, é para proteger a população, o mundo, de pessoas, de líderes mundiais principalmente, que violam direitos humanos. E aí agora a gente tem que recorrer àquele velho livro, a Constituição da República, que muita gente acredita não ser mais aplicado no país. E vamos pegar o parágrafo 3º do artigo 5º. Lembrando você o seguinte, um pouquinho de aula de direito aqui. Do artigo 5º ao artigo 17, trata dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 60, parágrafo 3º, ele diz que são cláusulas pétreas, vários, voto, direto, secreto, a forma federativa de Estado e também não pode ser alterado direitos e garantias fundamentais. E dentro dos direitos e garantias fundamentais são os direitos humanos. E o parágrafo 3º diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E incluído dentro do capítulo dos direitos e garantias fundamentais está o parágrafo 4º, que diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, o resultado final para vocês é que é um direito e garantia fundamental previsto no parágrafo 5º, onde, ao ser incorporado de uma norma internacional, entra dentro da Constituição e se torna um direito e garantia fundamental por tratar de direitos humanos. E aí é o que a gente chama de cláusula pétrea. O que é a cláusula pétrea? Não pode ser mudado. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Não pode retirar. Forma federativa do Estado, voto direto, secreto e universal, separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais e individuais. Eis que os direitos humanos são direitos individuais e fundamentais. Tá, mas por que eu estou falando isso? A falta de respeito à própria Constituição. Tanto a fala do Lula quanto a fala do ministro Flávio Dino são falas que atentam diretamente aos direitos e garantias individuais e aos direitos humanos. E aí, são falas que ditadores gostariam de aplicar. Por quê? Porque eles não querem respeitar e obedecer os direitos humanos. Então, uma fala de que o Brasil deixará de fazer parte do Tribunal Penal Internacional é o mesmo que dizer para você o seguinte: olha, eu posso atropelar os direitos e garantias fundamentais da forma que eu bem entender, que eu não serei punido, não vai valer contra mim mandado de prisão, como o que foi feito para o Putin. Eu não vou respeitar isso. O Lula não vai respeitar isso. Você tem noção onde a gente vai parar com tudo isso? Então, assim, é sem precedentes uma coisa tão absurda quanto essa, e isso aqui você não vai ver na mídia nunca, nunca, nunca. Presta atenção, mais uma matéria para vocês agora. Mais de 80 prefeitos goianos decidem por paralisação a partir de hoje, na quarta-feira. Lembra que prefeitos do Nordeste fizeram agora em Goiás também. O prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, detalhou em entrevista
ao hoje, como será feita a paralisação, além do objetivo por trás da adesão em massa de prefeitos. Prefeitos do Brasil estão revoltados. A palavra que eu posso utilizar para vocês é essa: revoltados com o atual presidente Lula. E o Brasil está entrando numa situação, os estados estão entrando numa situação cada vez pior. Eu vou trazer um vídeo para você de um deputado federal, que é o Gustavo Gayer, e aí ele escreve o seguinte: a situação dos estados está cada vez pior por causa desse governo, e a imprensa finge que não está nada acontecendo. Dá uma olhada aqui o que está acontecendo, e a grande imprensa não está noticiando isso agora. Galera, só para vocês terem uma ideia da gravidade do colapso econômico que o Brasil está passando e que a imprensa está tentando esconder de vocês. Está vendo aquelas pessoas ali atrás? Eu estou na Assembleia Legislativa de Goiás. Aquelas pessoas ali atrás são profissionais da saúde que não estão tendo seu piso salarial respeitado, têm passagem de 9 meses, estão revoltados porque o governo Lula não está respeitando o piso salarial deles de 2 salários mínimos, então eles vieram fazer uma manifestação. Coincidentemente, aqui do outro lado, tem mais de 200 prefeitos do estado de Goiás. Olha que em Goiás nós temos 246 prefeituras, cidades. Tem mais de 200 prefeitos aqui que fizeram paralisação total no dia de hoje. Goiás está parada, as prefeituras de Goiás estão fechadas, porque eles vieram aqui em protesto contra esse governo, porque esse governo não está passando o fundo de participação dos municípios. As prefeituras estão quebrando, os comissionados não estão sendo recebidos, ou muitas vezes estão sendo demitidos. Essa é a situação. Isso que você está vendo aqui, ó, é a situação do governo do Fazueli. O Hélio deixou os prefeitos numa situação. Isso que aconteceu no Nordeste, onde ele teve mais votos, está acontecendo em Goiás, já a expectativa de acontecer em vários outros estados. Ou seja, o que esse governo está fazendo? Ele está fazendo com que o Brasil pare. Para você fazer isso com prefeitos, que são aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, contato direto com o povo, é tão desumano quanto sair dançando na Índia, como a Janja, enquanto uma tragédia acontece no Rio Grande do Sul. Mas é isso que está acontecendo e a imprensa está tentando esconder de você. Não para por aí não. Olha só o que aconteceu também em Goiás, que eu vou trazer aqui para vocês. Também o Gustavo Gayer. É o seguinte, uma deputada petista na Assembleia Legislativa de Goiás tentou defender o Lula para os prefeitos. A situação não poderia ter sido pior. Olha, jornalista e petista hoje em dia tem que ser estudado. Como é que a mente dessas pessoas funciona? Vamos lá, aconteceu uma coisa fenomenal hoje, inédita no estado de Goiás. 90% dos prefeitos do estado foram para a capital hoje na Assembleia em protesto contra o corte das verbas do governo que não está passando para as prefeituras. Os prefeitos do Brasil inteiro estão putos com o Lula, porque o Lula não está repassando o fundo de participação. Aí uma petista, deputada estadual, vai lá defender o Lula na reunião dos prefeitos. Olha o que deu. Pois é, deu para você entender aqui como que tá a popularidade dessa turma, né? E o grande problema é que na visão deles, esses prefeitos, por questionarem a alma mais honesta do mundo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, são antidemocráticos, violam a democracia, são os terraplanistas que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes fala. E o grande problema é que a gente vê hoje que essas pessoas estão com o ego tão inflado por estarem no poder hoje, que atuam de forma até debochada. Eu citei para vocês no início o caso do ministro do Supremo, ministro da Justiça, perdão, onde ele fala de forma até assustadora em tirar o Brasil do Tribunal Penal Internacional. E aqui ele fala sobre fake news, tá? De forma também assustadora e, nas palavras do Coronel Meira Oficial, que é deputado federal, de forma até debochada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, até ataca o Twitter, né, o antigo Twitter. Flávio Dino criticou o X, antigo Twitter, durante sua participação em uma audiência no Senado na manhã de hoje. Em tom irônico, Dino criticou a marcação de informações inverídicas de uma de suas postagens e declarou a necessidade de regulamentação das plataformas com objetivo de controle social. O PL foi retirado da pauta justamente por ir contra os interesses da sociedade. Estamos vigilantes, não vamos aceitar retrocesso. E aqui você vê a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, e sim,
a gente vê teor de deboche, um teor um tanto quanto jocoso, que não é atinente de forma alguma à liturgia do cargo que hoje ele ocupa de ministro da Justiça. Então, assiste aqui conosco. Eu mesmo, esses dias, presidente, estou numa situação paradoxal. Eu fiz um tweet sobre fake news. E a plataforma que eu uso, que é aquela plataforma que matou o passarinho, o crime ambiental... Vem cá, poderia o ministro de Justiça, até nesse tom jocoso, falar que o Twitter é uma empresa que comete crime ambiental? É lógico que ele está usando uma ironia sem precedentes, matou o passarinho no sentido figurado, mas assim, o cerne da minha crítica é o tom jocoso de um ministro da Justiça, sabe? Uma forma debochada, irônica de falar. E as agências de checagem são instrumentos muito importantes, tanto da direita quanto da esquerda. São instrumentos muito importantes no combate às fake news, que não são crime. No Brasil, é necessário lembrar que não há crime sem lei anterior que a defina. Então, não há decisão por parte do Congresso, que é o órgão competente para tal, a decisão de que fake news é crime. Não existe. E se o Congresso não decidiu, não há outro legitimado para tal, senão através da violação da Constituição. Mas continua. Que é o extinto Twitter, tem hora que diz que eu estou falando a verdade e tem hora que aparece uma nota que eu não estou falando a verdade. Então eu estou há 72 horas sem saber, afinal, o que esta plataforma entende em relação ao que eu fiz. Então não tem transparência. Esta gente fica manipulando juízos de valor sobre o que os outros escrevem e querem posar de guardiães da liberdade de expressão. É uma tradução... Eu gostei. Ao fundo, um deputado falou, são picaretas. E o Dino falou, não, mas essa é uma tradução melhor para se dizer. Para se dizer o quê? Pessoas que querem ser os censores da liberdade e que são os indivíduos que vão te dizer o que é mentira e o que é verdade. Não se aplicou ao Twitter, se aplicou a alguém mais institucionalizado, se é que você me entende. Alguém mais, tanto quanto até debochado, se é que você me entende. Então, o brasileiro não pode ser idiota, o brasileiro não pode ser levado. E sabe, nas falas, me dá uma certa preocupação ao ver pessoas, e é lógico, nem todos os brasileiros têm conhecimento jurídico, não é possível, não é crível que 220 milhões de brasileiros sejam formados em direito, não dá. Mas essas pessoas acreditam nessa deturpação da lei que é dita através de, sabe, de invenções, de criações, de, como diz o Estadão, de inovações legais que são feitas na cabeça de indivíduos que se julgam os supremos donos do poder. Não é assim que pode ser? Então, eu repudio, acho com veemência esse tipo de fala, acho preocupante, acho vexatória e acredito que o brasileiro precisa abrir um pouco mais os olhos e não cair em qualquer tipo de narrativa que surja por aí. Vamos lá. Lula edita uma medida provisória. É lógico que a medida provisória ela é dotada de relevância e urgência. Está prevista no artigo 63 da Constituição, trata das medidas provisórias, e essas medidas provisórias, no próprio nome diz, é provisória, tá? Tem força de lei, mas ela só é tomada quando é relevante e urgente. Ou seja, algo que precisa mudar os rumos do Brasil e para melhor. Lula fez isso. Só que não. Medida provisória para aumentar mais um ministério. Que coisa. Lula cria o Ministério do Empreendedorismo, como se o petista amasse o empreendedorismo, né? Da microempresa e da empresa de pequeno porte. Qual o intuito? Tirar
quem estava na pasta dos portos e aeroportos, que era o Márcio França, e colocar ele lá, sabe? Só para ele poder falar que tem um ministério. E aí eu não vejo nem a urgência e nem a relevância de uma medida provisória como essa. Afinal, eu não vejo relevância e urgência em muitas medidas que são tomadas, principalmente por essas medidas provisórias. E vamos lembrar que há um caso emblemático falando de medidas provisórias, tá? Depois você dá uma pesquisada aí, medidas provisórias de uma gestão que vocês conhecem hoje. Medidas provisórias, vendas, Odebrecht. Faz a pesquisa, tá? E aí você vai ver o que você vai encontrar. Bora lá. Vamos falar de novo do Sebastião Coelho. Matéria do jornal Metrópolis, advogado de réu de 8 de janeiro, pede que Moraes se declare impedido de participar do julgamento. Os ministros do STF começaram a julgar, nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, 4 ações penais de acusados de participação de atos de vandalismo de 8 de janeiro. Serão condenados, a gente sabe disso, tá? Mas o interessante é que o advogado de Aécio Lúcio, desembargador aposentado Sebastião Coelho, começou a defesa afirmando que pediu a presença física do réu, mas negou e falou que ele deveria acompanhar de videoconferência do presídio. O réu não pôde estar lá. Ele se dirigiu ao cliente e disse: o senhor está sendo julgado em um julgamento político. Isso está provado pelas palavras iniciais do relator. Alguém tem dúvidas que a defesa do Alexandre de Moraes, ou seja, a acusação do Alexandre de Moraes, mais enfática do que a do próprio promotor de justiça, não levanta essas dúvidas ao defensor? O advogado tem que levantar essas teses e mostrar. E hoje, há alguém que duvida que há julgamentos políticos acontecendo no judiciário hoje? Duvido muito. Ele escreve ainda: Sebastião Coelho reclamou do tratamento dado ao cliente. Aécio não vê familiares há tantos meses, porque não tem cartão de vacina tão em moda nesse país. E sugeriu, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes se declare impedido de votar no caso. Peço que Vossa Excelência se declare suspeito agora, afirmou. Não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer, mas a gente sabe que tem fundamento, tem embasamento e é justificável as falas do Sebastião Coelho. Hoje, você vê nas feições faciais do atual ministro supremo Alexandre de Moraes um ódio encrudecido dessas pessoas, com palavras sempre voltadas a tons, vamos dizer assim, ofensivos. Os terraplanistas, terroristas. Se soltar um deslize, ele chama de os desgraçados. Vai para esse lado. Então, é muito perigoso a gente ver uma vontade política tão grande de órgãos jurídicos. Essa é a grande crítica e acerta. Agora, dizer que um desembargador não tem conhecimento jurídico, aí é chover no molhado. Eu vi repórteres, eu vi historiador que faz papel de repórter, criticando as falas e atuação do Sebastião Coelho, ex-membro do Ministério Público, ex-desembargador, ou melhor, eu tinha um professor que é juiz, aposentado, e um dia eu até cometi uma gafe. Eu falei, nome Rogério Fernal, tá? Do Triângulo Mineiro, Araguari. E aí eu falei, o senhor Rogério Fernal, o senhor é ex-juiz. Ele falou, opa, peraí. Eu vou te corrigir para você aprender desde agora. Porque você precisa aprimorar o seu conhecimento. Eu não sou ex-juiz. Eu sou um juiz aposentado. O meu cargo é vitalício. Então eu sou um juiz aposentado, mas continuo sendo juiz. Eis a questão. Ele, Sebastião Coelho, é um desembargador, aposentado, mas é desembargador. Então ele não é um ex-desembargador. Aprendi na vida, tá? Aprendi ouvindo isso.
Mas tomei isso não como um pitaco, um puxão de orelha, como um ensinamento de alguém que me passou muito, que é o próprio Rogério Fernal. Se estiver assistindo, dou um grande abraço ao Rogério Fernal de Araguari, um grande professor. Mas enfim, é por esse caminho aí que a gente começa a perceber. Ver jornalistas questionando a idoneidade moral, dizendo que o defensor, ex-desembargador, é um golpista. Eu vi matéria de jornal nesse sentido. Ah, mas ele é só mais um golpista. Não, ele é um desembargador, aposentado. E com muito mais conhecimento jurídico do que eu, que tenho muito que aprender com ele. E eu acredito que com muito mais experiência, tempo e vivência do que o próprio Alexandre de Moraes. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por estar conosco aqui no vídeo. E, de novo, passei do time. Mas vocês estão acostumados. Coloca aí se tá tudo bem, que se vocês me perdoam no time a mais aí, tá bom? E a gente volta, tem mais um editorial para vocês daqui a pouquinho, às 9 horas.